Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e, como você já deve saber, este é o quadro Que Mundo é Este? Neste quadro, nós trabalhamos com a descrição de cenários de RPG e hoje nós vamos continuar descrevendo o cenário de Trevas, um cenário de RPG que envolve suspense, magia, terror, onde as criaturas sobrenaturais, anjos, demônios, vampiros, não só vivem ao nosso redor, como elas têm planos para o nosso mundo. Se você curte esse tipo de história, fica aí que depois da vinheta a gente começa. Você ainda está aí? No nosso último vídeo, nós falamos a respeito das sociedades secretas oriundas dos demônios que vieram do plano de arcanos. Nós falamos também a respeito de como a Cidade de Prata iniciou, né, o seu processo de dominação na nossa terra, através de Moisés e da libertação dos israelitas. Nós falamos sobre as 10 pragas, né, que o Demiurgo lançou sobre o reino dos egípcios, por eles não terem querido obedecer às suas ordens, e várias outras coisas. Se você não assistiu esse vídeo e nenhum dos outros vídeos dessa série, não esquenta que no final do vídeo vai ter um link que vai levar você até a nossa playlist lá no canal, tá? Aí você aproveita e se inscreve. Vamos lá? Vamos continuar a nossa história? Hoje nós vamos falar a respeito de como a Cidade de Prata estabeleceu seu domínio sobre as outras ordens das sociedades secretas, começando com o nascimento e o sacrifício de Cristo até a dominação da Igreja Católica sobre o mundo. Ficou interessado? Vamos lá sem demora. Enquanto os demônios vindos de Arcano criavam as suas sociedades secretas dentro da antiga Grécia, um mago poderoso, que também era o rei de Israel, chamado Salomão, criava o que ficou conhecido como o Templo de Jerusalém. O templo foi erigido como uma forma de culto ao único Deus, Jeová, outro nome do Demiurgo. Salomão, ele era um mago extremamente habilidoso, escreveu inúmeros tomos de magia, rituais, né? E acabou criando também uma espécie de sociedade secreta dentro do reino de Israel. Para poder erigir o imenso templo, foi preciso a ajuda de inúmeras criaturas, como néfilis, semideuses, anjos, e esses seres eles acabariam dando origem ao que ficou conhecido como a Ordem dos Cavaleiros de Salomão, né, que seria o pontapé inicial de toda a ordem militar combatente de criaturas sobrenaturais sobre a Terra. Dentro da ordem de Salomão, né, havia o que eles chamavam de diáconos. Os diáconos, eles eram representantes, né, representantes das ordens dentro de cidades, vilas, e eles organizavam, né, essas cidades, essas vilas, tudo de acordo com as normas e as ordens estabelecidas pelo Demiurgo, né, e pela ordem de Salomão. E foi nesse período também, né, nesse período do reino de Salomão, logo após a morte dele, que o reino de Israel, né, ele foi dividido em dois, o reino de Judá e o reino de Israel, propriamente dito. Essa forma de organização, criada por Salomão e pelos que posteriormente ficariam conhecidos como templários, né, ou Ordem do Templo de Salomão, dariam origem ao que ficou conhecido como Arcano Arcanorum. E essa ordem, né, ela foi inimiga das ordens de Arcano por toda a sua existência. Até hoje eles são considerados inimigos. E Salomão também, ele foi o criador
né, do que ficou conhecido como o Selo de Salomão, que era um desenho místico que unificava, né, os 6 caminhos da magia, a forma de uma estrela, né, que eram os caminhos místicos da magia, era o fogo, a água, a terra, o ar, a luz e as trevas. Um bom tempo depois, os demônios de Arcano, né, arquitetaram um plano contra os seus inimigos do Templo de Jerusalém e acabaram por invadir, né, o reino de Israel e destruir o templo. A destruição do Templo de Israel também se tornou possível por causa da ascensão do Império Romano. Antes, as sociedades secretas estavam divididas dentro do mundo grego. Quando o mundo grego foi conquistado por Alexandre o Grande, né, e acabou se tornando, acabou dando origem ao que ficou conhecido como Império Romano, as várias sociedades secretas elas foram unificadas sobre uma mesma bandeira. Antigamente existiam sacerdotes guerreiros. Depois dessa unificação, passou-se a haver uma divisão. Ninguém poderia mais ser sacerdote e guerreiro ao mesmo tempo. Ou você se dedicava a guerrear, ou você se dedicava à magia. Isso tudo para quê? Para que houvesse uma especialização, né, dentro do Império Romano. Então, assim, dentro do Império Romano, as várias sociedades secretas se unificaram numa única sociedade, onde uma parte lutava enquanto a outra parte lidava com o aspecto da magia, né? E foi aí quando começou a surgir as legiões e tudo. Então, o Império Romano ele foi uma primeira tentativa de tentar unificar, né, todas as sociedades secretas sobre uma única ideologia, uma única bandeira. Toda essa tentativa de unificação daria origem a 1000 anos no futuro a uma ordem que ficou conhecida como a Ordem dos Cavaleiros Templários, uma ordem tão especial na época que Deodebi acabou criando um suplemento somente para explicar o funcionamento da Cidade de Trevas. Quem sabe um dia talvez eu possa trazer aqui o suplemento para comentar com vocês, tá ok? Fico devendo, me cobre. Mas, voltando à questão do Império Romano, né, e da tentativa da Cidade de Prata de unificar todas as sociedades secretas sobre a sua bandeira, nós chegamos até a história de Jesus. No ano de 4000 AC, o Conselho da Cidade de Prata resolveu que já era mais do que hora de consolidar a sua posição na terra. Depois de Moisés e os 10 mandamentos, os homens estavam mais purificados, mais abertos a compreenderem as ideologias do demiurgo. Então, eles acharam que estava na hora de unificar, né, todos os seres do planeta sobre os desígnios de Jeová. É quando Cristo, o filho de Demiurgo, ele resolve descer até a Terra e nascer, né? Encarnar, né, na forma humana. E ele mais seis anjos da cidade que o acompanham, né, descem à Terra. Jesus ele nasce de uma humana chamada Maria, na cidade de Belém, no dia 4 de agosto, né? E quando Jesus nasceu, a divindade que tinha mais poder dentro do Império Romano era exatamente o deus persa da luz e da sabedoria, conhecido pelo nome de Mitras. O culto a Mitras ele estava tão difundido dentro do Império Romano que ele havia acabado de deslocar outros cultos gregos antigos, né? As pessoas cada vez mais adoravam menos os deuses gregos, que estavam ficando mais afastados da terra por conta disso, e se dedicavam mais ao culto a Mitras. Mas o culto de Mitra estava cada vez perdendo mais apoio no meio das altas, né, hierarquias romanas. Tudo isso se devia ao batismo que era exercido
naquele culto, né? Era costume eles matarem um touro, né? Matavam um touro, um bezerro, e eles banhavam o iniciado, né? O neófito, no sangue daquele bezerro. Então, algumas esposas, né? Mulheres de altos comandos do Império Romano não gostavam daquela forma de batismo, né? Elas tinham um nojo daquilo e elas não queriam se converter àquela religião, né, nojenta, com hábitos estranhos, sujos. Aí é quando surge João Batista pregando no deserto a chegada de um novo Deus, um novo Messias. E aí João Batista, ele apresenta um batismo que, poxa, era difícil competir, né? Era um simples mergulhar nas águas de um rio, era um batismo limpo, né? Era um ritual que poderia ser praticado, poderia ser aceito em todas as camadas do Império Romano, sem nenhum constrangimento para ninguém. Então ele vai ganhando adeptos e mais adeptos, até o nascimento de Jesus, né? Quando Jesus, então, né? Esse foi o nome que recebeu Cristo, né? Quando ele nasceu na Terra, ele recebe o nome de Jesus, que na linguagem israelita significa Salvador, né? Então, Jesus, ele acaba vindo, né? Por cerca de 3 anos, ele prega, né? Toda a realidade, toda a verdade por trás dos dogmas e dos ensinamentos da Cidade de Prata, tentando consolidar o poderio da Cidade de Prata na Terra, mas aí os seus inimigos, né, do Arcano, os seus inimigos de Arcano, eles começam a incitar as autoridades de Israel contra Jesus, né, contra os ensinamentos deles. Eles queriam banir os anjos da terra antes que fosse tarde demais. Então, toda essa guerra, né, acaba culminando com a morte de Jesus, né? Ele é crucificado, né? E aí os, os seres, né, de Arcano, eles acham que venceram, né, o combate e que com a morte de Cristo, né, com a morte de Jesus, a Cidade de Prata iria se afastar de vez da terra, assumir que tinha perdido. O que eles não entendiam, nem conseguiam saber, é que mesmo Jesus estando morto, já era tarde demais para eles. Após a morte de Jesus, sua pregação e seus ensinamentos espalharam-se como uma praga entre as pessoas comuns. Todos queriam acreditar no filho do demiurgo que havia ressuscitado dentre os mortos. E Mitras e suas legiões não foram fortes o suficiente para poder conter o avanço, né, da pregação da Cidade de Prata em território romano, mesmo que eles tenham tentado isso com grandes esforços. Os cristãos, eles eram perseguidos, né, eles eram mortos, mutilados. Foi uma época muito difícil para aqueles que queriam seguir os ensinamentos da Cidade de Prata. Foi nessa época, logo quando Jesus morreu, que Pedro, né, que era um dos discípulos de Jesus, acabou assumindo como o primeiro papa, né? Ele guiava os seguidores de Jesus Cristo, levando, né, o evangelho, juntamente também com o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores divulgadores do evangelho fora de Israel, né, levando o conhecimento da Cidade de Prata para outros reinos e para outros locais do mundo conhecido. Aí, até que a guerra, né, entre os anjos da Cidade de Prata e Mitra e os seus exércitos romanos foi vencida pela Cidade de Prata. Mitras e vários soldados que lutaram ao lado dele foram lançados no inferno. Inclusive, quando Mitra e seus soldados chegam ao inferno, lá era só um buraco desorganizado, onde os mortos eram lançados, né? E foi Mitras, junto com as suas legiões, que acabou militarizando o inferno e tornando o inferno, né, no que dizem que ele é hoje, né? Uma imensa, grande quantidade de demônios militarizados, prontos para atacar o que for preciso. A guerra continuou, né, entre os seguidores de Cristo e os seguidores de Mitra por vários e vários anos, até que no século III os cristãos realmente vencem a guerra, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano
E como prova de vitória, a Igreja Católica ela usurpa a data de nascimento de Mitras, que é o dia 25 de dezembro, que passa então a ser conhecido, né, o dia 25 de dezembro como o Natal, ou seja, o nascimento de Jesus. Isso era uma forma de humilhar Mitras e mostrar de uma vez por todas a supremacia da cidade de Prata na Terra. O avanço lento e constante do cristianismo pela Europa continuou até o século XX. A cidade de Prata estava mais do que satisfeita com os resultados que o cristianismo tinha trazido à causa do demiurgo. Até que, no final do século X, um dos veneráveis mestres da Ordem de Mármore, ele se chamava Aldinihá, estranho esses nomes muçulmanos são meio difíceis de pronunciar. Então, Al-Dinihaq, ele era um dos veneráveis mestres da Ordem de Mármore, né? A mesma ordem da qual o Magnus Petrarca tinha feito parte quando ele saiu do plano de Arcano, né? Que ele resolveu se desligar dessa ordem poderosíssima e fundar a própria ordem dele, a Ordem de Cronos. Então, logo depois, como eu falei, vários outros demônios de Arcano também atravessaram a fronteira para Satânia e vieram para a Terra. E entre eles estava, né, o Aldinihá, que era o líder do... Não, ele era um dos discípulos do Magnus Petrarca, quando esse fazia parte da Ordem de Mármore. E ele, ao chegar aqui na Terra, né, conversou com o antigo mentor dele e eles fizeram uma espécie de acordo, né? Ele ficaria de um lado, né, com a ordem, fundaria uma nova versão da Ordem de Mármore, ficaria de um lado, desde que ele não se intrometesse nos assuntos do Petrarca, tudo correria bem. Então, o Aldinihã, né, ele ficou na cidade de Atenas, né, onde por muitos e muitos anos, né, ele foi consolidando a Ordem de Mármore, né, foi restabelecendo a sua ordem mística aqui na Terra. A Ordem de Mármore ela era muito versátil no caminho da Terra e Aldinihã ele expandiu os seus domínios, né, o domínio da sua sociedade secreta, da Turquia até o Oriente Médio. E nessa região, né, ele acabou evitando confrontos, né, com seu antigo mentor, o Magnus Petrarca. E foi aí nesse local, né, que é ajudado por outros habitantes de Arcano, que o pessoal da Ordem de Mármore chamava os habitantes de Arcano de djinns. Então, outros djinns poderosos se uniram à Ordem dos Mármores e auxiliaram eles no confronto, né, com as forças da cidade de Prata. Dessa forma, a Ordem de Mármore, né, ela conseguiu impedir, não só conseguiu impedir que o cristianismo ele avançasse da Europa para a Ásia, ela manteve o cristianismo sempre ali nas bordas da Europa, e também ela conseguiu depois, né, dar origem, acabou dando origem, tempos depois, ao que ficou conhecido como islamismo. Uma coisa que talvez eu não tenha dito ainda é que a roda dos mundos ela gira sempre em direção aos planos inferiores. Isso acontece porque é na parte inferior da roda do mundo que ficam as raízes da Yggdrasil, né? A árvore da vida, né? A Cabala. E ela é mais forte nas suas raízes. Dessa forma, a magia dos demônios de Arcano, ela passa a se tornar mais efetiva, ela passa a se tornar mais promissora para os humanos do que a magia de Paradisa, né? A magia dos deuses. E aí os seres humanos eles passam a se dedicar mais, né, a extrair, né, a magia através dos princípios estabelecidos pelos magos, né? Então, a criação de uma nova ordem muito parecida com o Arcano Arcanorum, né? Uma nova versão do Arcano Arcanorum, com a diferença que, enquanto no Arcanorum só podiam entrar representantes da Cidade de Prata, nessa outra versão ela era aberta
para toda e qualquer crença, religião, ela não tinha preconceitos. E nessa nova versão do AA, né, que é de agora em diante, quando eu falar arcano, arcano Urum, eu vou falar apenas AA, para ficar mais fácil a dicção. Então, essa nova versão do AA, ela, ela, ela era menos preconceituosa, né, recebia várias pessoas, pelos magos mais poderosos de cada um dos caminhos elementais. Lembra dos caminhos elementais da Cabala? Terra, fogo, água, ar, luz e trevas. Então, os magos mais poderosos de arcano versados em cada um desses caminhos, eles se reúnem, eles criam essa nova versão do arcano Arcanorum, e eles tinham como grande objetivo, né, entre outras coisas, eles tinham combater os seres, né, que vinham de arcano, tá? Eles queriam explorar, né, os mundos astrais, eles queriam defender as áreas místicas, né, da Terra, ou seja, os pontos da Terra de onde emanava energia mística, para que essa energia mística não fosse sugada pelos seus inimigos e não acontecesse com ela o que aconteceu, né, com o mundo de Arcano. E eles queriam também enfrentar e combater os seres sobrenaturais que vinham, atravessavam de Arcano para cá, ou de Paradisa para cá, de qualquer outro plano, para a nossa Terra, e usavam a nossa Terra como campo de batalha, tá certo? Então, esses eram os objetivos dessa nova sociedade secreta que surgiu, né, dos ensinamentos lá do Al-Janihá, né, que era o pupilo do Magnus Petrarca. Mas os problemas não estavam apenas nos reinos árabes. No norte da Europa, os conquistadores romanos e as tribos bárbaras e celtas estavam engalfinhados num confronto milenar. Do lado do norte, né, onde se adoravam, né, adoravam seus deuses de Asgard, entre eles Odin, né, Thor, Balder, né? Nessa região haviam os híbridos dos deuses de Asgard e os humanos. Os deuses de Asgard também eles gostavam de descer para a Terra também para ter relações com as mulheres humanas, e daí nasceram deuses, semideuses, aquela, né, confusãozinha de mistura, né, de mistura étnica, né, podemos dizer assim. O que acontecia então? Esses híbridos dos deuses nórdicos com as humanas, eles recebiam um nome bem parecido com os híbridos da Cidade de Prata com as humanas, que eram os Néfilins. Só que eles eram chamados pelos asgardianos de Néfrei. Então, os Néfrei, eles eram a versão de híbrido dos deuses de Asgard com as humanas, né? com as filhas dos homens. E esses Néfreis, juntamente com os humanos, eles acabaram por criar também uma ordem, né, que ficou conhecida como a Ordem Cabalística de Luft. Essa ordem ela foi tão importante, né, na região, que o próprio deus Osíris, o deus Balder, e Thor também, né, o deus Thor também, eles acabaram por fazer parte dessa ordem, né? E a ordem cabalística de Luft, ela tinha como principal objetivo manter os seus integrantes unidos através de magias de comunicação rúnicas e também através de teletransporte instantâneo. Foi ela, né, a ordem de Luft também, que lançou sobre a Cidade de Prata o ataque dos bárbaros, né, e a invasão da feitiçaria, né, dos celtas, utilizando aquela ideia das runas, né, tudo isso veio por conta dessa sociedade secreta. E faziam parte dessa sociedade secreta, além das divindades que eu já falei também, magos que se destacavam, era Matias, Isaac Mary e Luigi Canter. A gente só vai lendo mesmo, porque os nomes são impossível de gravar. Esses dois magos, eles foram extremamente
poderosos dentro da ordem de Luft, e eles praticamente regeram a ordem, né, comandaram os conhecimentos dessa sociedade secreta por muito tempo. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando até aqui. Esse vídeo vai ficar muito extenso, eu tenho que dar uma parada. Vocês já vão pensando, vendo como adaptar isso aí para a campanha de vocês. Já tem bastante história para vocês utilizarem. E é isso aí, gente. Curte, compartilha para que outras pessoas fiquem conhecendo o cenário. Se não está inscrito, se inscreve ou você vai perder o próximo capítulo, tá bom? A gente se encontra no nosso próximo encontro. Tchau. Fique com Deus.